Oi gente, tudo tranquilo? Como que vocês estão? Simbora então para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Priscila Duarte. Tem uma mosca por aqui, né, querendo participar do nosso vídeo. Mas hoje eu vou contar para vocês como que foi o processo de desmame da Maitê, que desmamou com quase 2 anos, 1 ano e 10 meses. Então, simbora pro vídeo. Então, gente, primeiro contextualizando vocês, como que foi todo o processo de amamentação da Maitê. Inicialmente, eu não tive, assim, grandes problemas, né, com a amamentação. Claro que na primeira semana é sempre muito sofrido, até você se adaptar, assim, a pega do bebê, a quantidade de vezes que ele mama. Apesar que a Maitê, ela era aquela criança que ela mamava e saciava e dormia, né? Já a Micaela não, a Micaela era mamando o dia inteiro. A Maitê não tinha esse jeito. Então, o processo que foi mais difícil mesmo foi a primeira semana, porque eu sentia muita cólica ao amamentar. Quem sentiu cólica amamentando sabe como é que é. É bizarro, parece que você vai parir outra criança. Então, assim, tenso. Então, eu senti muita dor nessa primeira semana, mas só para contextualizar um pouquinho vocês, depois a amamentação foi super tranquila. E como eu tinha a Micaela muito pequenininha, ela tinha 2 anos e 7 meses quando a Maitê nasceu, assim, ela era muito pequenininha, então eu tinha que dar muita atenção pra Micaela durante o dia. Então, como eu tinha a Micaela para cuidar durante o dia, durante a noite a pessoa ficava acordando para dar mamar e durante o dia eu não conseguia dormir. Mesmo estando na casa da minha mãe, mesmo a minha mãe me dando um suporte ali com a Micaela, né, me ajudou muito com a Micaela, mas eu não conseguia descansar. Então o que a gente fez? Introduzimos na madrugada o Pedro, dava uma mamadeira no leite de fórmula para Maitê. Nesses primeiros, acho que foi 2 meses, sei lá, acho que na verdade ela nem chegou a tomar durante 2 meses. Ela tomou, acho que durante no máximo algumas semanas, umas 3 semanas, 4, um mês, vamos dizer assim. Então o Pedro dava uma mamadeira para ela de madrugada para que eu conseguisse dormir pelo menos 4 horas por dia. Então eu achei, ela aceitou essa mamadeira super de boa. Eu achei que ela ia ser super de boa para mamar na mamadeira. Só que não, estava muito enganada. Depois eu comecei também a trabalhar com meu irmão, e aí o Pedro também chegou a dar para ela uma madeira, mas ela assim não aceitava muito bem. E a gente trocou os leites e tal, e ela não aceitava muito bem. Depois que eu fiquei em casa direto mesmo, que eu parei de trabalhar com meu irmão, veio a pandemia e tal, aí sim que as minhas esperanças de querer também dar um pouquinho de mamadeira para ela foram pro água abaixo. E eu sei que você que tá aí é super defensora da amamentação, eu também sou, só que eu tinha uma criança especial, né? A Micaela tinha muita dificuldade de compreensão e de muitas outras coisas na época. Hoje em dia ela é outra criança, muito mais independente, entende muito mais o que a gente fala, mas na época ela tinha uma limitação muito maior. Então, assim, eu ficava muito exausta. Então, para mim era realmente importante, né? Quem tem criança especial em casa sabe. Eu creio que uma mãe de crianças típicas, né, talvez não vai entender a proporção disso. E tranquilo, faz parte, a gente só entende também muito do que a gente vive. Então, eu sentia essa necessidade. Eu queria, sim, que ela pegasse um pouco de mamadeira também, sabe? Para que eu pudesse descansar, enfim, para que eu ficasse menos sobrecarregada. Mas depois, no final também, gente, ela não pegou. No final não, né? No meio. Ela não pegava mamadeira, eu, ok, faz parte, não dá peito com essa criança. Ela também, quando começou a introdução alimentar, ela tinha muita dificuldade para comer. Então, a Maitê só veio comer depois que eu desmamei, praticamente. Ela veio comer mesmo, depois que eu desmamei. Porque até 1 ano e pouquinho, ela não comia praticamente nada. Depois de 1 ano e pouquinho, que eu não me lembro exatamente agora, 1 ano e quantos meses exatos, ela começou a comer mais comida, que eu comecei também a controlar mais isso, né? E ela foi diminuindo um pouquinho as mamadas, mas nem tanto, gente. Era aquela coisa de mamar, comer e mamar. E, gente, assim, deixa eu abrir um parênteses. Eu não levava com uma coisa negativa, eu não ficava assim, ai que saco mamar, ai que saco dar de mamar. Não, gente.
Para mim, era realmente prazeroso no sentido de que eu estava alegrando a minha filha, eu estava nutrindo a minha filha. Eu sabia que ela não estava ficando doente por conta dos meus anticorpos, sabe? Era muito bom para mim, de fato era muito positivo ver ela feliz, ver ela se alimentando. Só que no meu físico e no meu psicológico, eu estava realmente precisando parar, entendeu? Então não era negativo aquilo ali pra mim, não sentia raiva daquilo, mas eu sabia que eu estava precisando parar, entendeu? Não sei se as mães que já viveram isso certamente estão entendendo o que eu tô falando. Então eu queria parar, e daí quando ela começou a comer melhor, eu tentei fazer isso, eu tentei até uma vez desmamar ela, enfim, mas não consegui porque ficava com muita pena dela, sem condições de ouvir ela chorar, e eu não queria que fosse algo doloroso para ela, não queria que fosse uma parada assim, tira e pronto, não dá mais. Pra mim não rola assim, gente, não funciona. Eu acho que inclusive, acho que ninguém deve fazer isso, inclusive. A gente sempre tem que entender que a criança ela é uma pessoa, que ela tem sentimentos, ela não é um robô, né? Assim como você fica triste por certas coisas, você não sabe lidar com certas coisas, a criança também não sabe. E para ela, a amamentação é um grande problema se ela ficar sem. É que nem como se você fique, sei lá, tá com uma dívida para pagar. Você não fica mal, você não fica triste, então a criança também fica triste. Esse é o probleminha da vida dela, gente. A criança tem seus problemas também, entendeu? É isso que a gente tem que sempre pensar. Então eu não queria que fosse algo sofrido para ela, mas ao mesmo tempo eu não via saída, gente, sério. Eu achava que eu ia amamentar a Maitê, sim, sei lá, até 4 anos, 5 anos de idade. Porque ela era muito apegada ao peito, demais, ela mamava o dia inteiro. Então, quando ela começou a comer, eu tentei reduzir um pouco, tentei chegar a fazer um desmame, mas não consegui. E, enfim, acho que também ela não estava pronta para isso, talvez, né? Não sei. Eu com a minha visão de mãe apegada. Mas aí, quando eu descobri que eu estava grávida, isso foi no dia 9 de julho, né? Que eu descobri que eu estava grávida novamente. Eu pensei, bom, não pensei em desmamar. A minha ideia não era desmamar. A minha ideia era reduzir. E eu sabia que eu reduzindo agora, quando chegasse lá na frente, estivesse perto do bebê nascer, provavelmente ela iria já estar parando de mamar. Então eu orei, falei, Senhor, tu sabes que eu já não estou aguentando mais, que eu gosto, que eu acho incrível, que é maravilhoso, mas o problema é que eu já estou muito cansada, meu psicológico, meu corpo, eu sentia muita dor aqui na cervical, muita, assim, não tava mais dando pra mim. E a Maitê também acordava muitas vezes na madrugada, era 3, 4 vezes. Por exemplo, se eu tô gravando já, é a terceira vez que eu tô gravando hoje. Se ela estivesse mamando ainda, ela já teria acordado umas 2 vezes pra mamar. Então, acho que 2 não, mas pelo menos uma. Então isso também atrapalhava muito o meu sono, gente. Demais. O meu sono é o do Pedro, né? Porque o Pedro que pegava ela, o Pedro que botava ela pra dormir de novo. Então a gente ficava, tipo, não dormia nada. Total. Então eu falei, Senhor, me ajuda. Eu não vejo saída pra isso. Tipo assim, não via saída. Enfim, aí quando eu descobri que eu tava grávida, o Pedro, né, me ajudou nesse processo e eu falei assim, ok, não vou dar. Vou falar que tá dodói. Essa foi a minha estratégia. A IT, ela já entende muitas coisas, né? Ela já tá falando muitas coisas. Então eu pensei, vou tentar, né? Falar que tá dodói. A Micaela fala muito, dodói, machucou e tal. Então eu acredito que ela vai compreender esse negócio do dodói. Vou tentar, vamos para. E aí então eu comecei a falar, filha, tá dodói. Aí comecei a dar colo e o Pedro deu muito colo para ela, porque ela também ficou doente. Logo que eu reduzi a amamentação, gente, é incrível, né? Isso ficou pesando também no meu coração, porque eu pensei, poxa, ela ficou doente e agora ela não vai querer comer, ela não estava comendo bem quando ela ficou doente. Foi a primeira vez que ela ficou doente de fato, sabe? E foi logo quando eu, reduzi a amamentação. Então faz todo sentido, acredito que a imunidade dela também abaixou nesse período. E aí, então, ela ficou doente e eu, mesmo assim, gente, eu tive que ser forte. Por quê? Porque eu também estava sentindo umas cólicas. E quando eu fiz a minha primeira ultra, eu descobri que eu estava com um descolamento, com um pequeno hematoma. Então, eu falei, cara, eu não tô com uma gravidez saudável, né?
Mas não foi nem por conta disso, gente, porque eu continuei amamentando ela, dando mamar pra ela, mas somente na madrugada. Durante o dia deu super certo o negócio do dodói. Ela vinha para mamar e eu falava que estava dodói e ela ficava assim, inicialmente, a primeira semana ela ficou procurando mais por conta tipo, de um vício mesmo, né, diário de abaixar minha blusa. Então ela chegou a abaixar minha blusa algumas vezes, mas eu falava que estava dodói e ok, sabe? Foi incrível, eu não acreditei que a criança estava vendo aquele grau de maturidade. Mas também, é claro, gente, ela ficava, quando ela ficava para dormir, queria dormir, ou ficava irritada, a gente tinha que dar muito colo para ela, foi bem cansativo, é claro. Mas não tanto quanto eu imaginei. De madrugada, eu não acreditava que eu ia conseguir desmamar ela de madrugada, sinceramente, eu não tinha esperança. Porque a gente até tentou chegar a dar água para ela, só que ela fazia um caos. Um caos que eu falei, vão expulsar a gente daqui. A gente mora em apartamento, os vizinhos vão expulsar a gente, porque era um caos que ela fazia, que eu não acreditava que ela ia conseguir desmamar de madrugada. Mas o Pedro falando comigo. E aí, quando eu fui pra minha consulta de pré-natal, porque o Pedro tava preocupado com o bebê, né, com a minha gravidez. E aí o enfermeiro falou pra mim, né, inclusive assim, eu não tenho muito, né, gente, conhecimento, mas realmente eu estava sentindo muita cólica quando, depois que eu amamentava ela. Eu não sei se tinha ligação de fato, né, eu não sou médica e tal. E eu sei que tem muito pensamento que já foi reinventado pela ciência, né, enfim, então por isso que eu tô dizendo que era apenas uma coisa prática que acontecia no meu corpo. Quando eu dava mamar pra ela de madrugada, eu ficava com muita cólica de manhã, né? Então eu fiquei com medo também daquilo, né? E ele falou comigo, olha, a minha esposa teve a mesma coisa, ela também amamentava e ela teve também um descolamento e o médico aconselhou ela a parar de amamentar. E como a Maitê já estava aceitando bem durante o dia, durante a noite estava um caos, mas estava dando uma leve melhorada durante a noite, ela não estava mais, tipo assim, tão doida pelo peito à noite. Eu falei assim, ok, então, a partir de hoje, não vou dar mais mamada à madrugada. E aí, gente, eu nem me lembro mais exatamente, mas eu sei que foi um processo tranquilo, faz pouco tempo, eu não lembro, porque é coisa de grávida. Mas foi um processo tranquilo, poderia até perguntar mais aqui pro Pedro. Mas eu sei que a gente começou a dar água para ela de madrugada. Ah tá, lembrei. O que eu comecei a fazer? Então, durante o dia eu falava dodói. E aí, depois de 2 semanas que estava nesse processo de falar que era dodói, ela também, durante o dia, começou a falar assim, neném, neném. E ela apontava pro peito e falava neném, neném. E dava um beijinho no meu peito. Então, ela ligou na mente dela que quem mama era neném, gente. É neném. Gente, eu não sei de onde que ela tirou isso. É porque também o que acontece? Ela também vê outros bebês, né? Ela vê desenho. Enfim, gente, foi uma coisa assim incrível, porque ela fala neném, ela aponta, baixa a blusa assim e fala neném, neném e dá um beijinho. Neném. Então ela começou, né, nesse processo durante o dia, ou seja, realmente não pediu mais nada de mamar durante o dia. E 2 semanas depois, mais ou menos, eu decidi não dar mais para ela mamar na madrugada. E aí, o que eu fazia para substituir? Durante o dia eu também fiz isso. Eu comecei a dar colo para ela e a brincar com ela. Tipo assim, nos momentos em que a gente até criou uma conexão diferente também. A gente tinha mais a conexão na hora do mamar, mas aí como não tinha mais mamar, eu tinha que distrair ela de outras formas. Então eu comecei a brincar com ela, conversar com ela e tal. E também, né, claro, a gente substituiu o mamar pelo colinho, né? Mas em breve o colinho também já vai, cada fase é uma fase. Então eu comecei a dar colinho pra ela e aí eu colocava às vezes um desenhozinho pra ela ficar vendo desenhozinho enquanto eu urinava ela sentada no sofá, porque eu também não tava ficando em pé. De vez em quando eu fico em pé com ela, mas é raro, até que ela fica super bem dormindo sentada comigo no sofá, eu batendo no bumbumzinho dela. Então assim, eu acho que uma sugestão que eu faço é que você troque por momentos de alegria com seu filho, né? Por brincadeiras, por aconchego, porque ele vai ficar estressado talvez, mas dá aconchego assim, sabe? Substitui conversa, leva para um outro nível o relacionamento de vocês, porque, por exemplo, a Maitê já vai fazer 2 anos, então ela já tá falando mais, ela já tá querendo interagir, conversar mesmo.
Então é legal que você converse e gere um novo momento, sabe? Foi bem legal porque rolou um amadurecimento, assim. Ela começou até a falar mais, inclusive, pensando bem aqui agora, ela de 2 semanas pra cá, ela tá falando pra caramba, porque antes ela só com a boca no peito. Não falava muito. Começou a pedir as coisas pra comer, que ela não falava tanto ainda essa questão. Papá, biscoito, banana, começou a pedir as coisas pra comer. E, gente, a criança atualmente, então já faz aí mais ou menos quase que 2 semanas, né, que ela tá realmente desmamada, de fato, zero, não tá mais mamando de jeito nenhum. Não pede mais de madrugada, ela tá acordando, gente, tá uma maravilha, gente. Ontem ela não acordou, tem hoje que ela não está mais acordando de madrugada, gente, não acredito, gente. Se você me falasse isso há um mês atrás, eu ia falar, impossível, não rola, não a Maitê. Quem conhece a Maitê sabe, a Maitê ela tem uma personalidade forte. Então eu achava que eu não ia conseguir administrar isso nela ainda. Eu achava que ela ia demorar mais, porque ela tem uma personalidade muito forte. Mas, gente, graças a Deus, e ao meu marido também, que me ajudou muito nesse processo, e a mim também, que tive essa sensibilidade de ser sensível às necessidades dela naquele momento de frustração e tal, muito embora não foi tão quanto eu esperava, ela foi um processo muito tranquilo. Então faz umas 2 semanas que ela de fato não mama mais e a gente substituiu pela comida, né? Que ela tá comendo. Não foi a gente, na verdade, ela mesma. Porque, gente, a Maitê é magra de ruim. A Maitê tem um biotipo diferente da Micaela, né? Ela é realmente mais slim, mais magrinha, né? E ela come muito mais do que a Micaela. Ela come muito, muito. Toda hora ela quer comer. Se ela acorda, ela fala papá. Se ela acorda de madrugada, que agora ela acorda mais tanto, ela já vai assim, apontando. Porque de madrugada ela não quer falar, né? Mas durante o dia ela já acorda, papá, papá. Aí já vai lá, água, água e biscoito. Tudo que ela sabe falar de comida, ela fala banana, anana. Tudo que ela sabe falar de comida, ela fala. Ela come o tempo inteiro. Gente, sério. A Pedro até falou assim, gente, a gente tem que ver o que essa criança tem, porque ela come muito. Mas ela come em pequenas quantidades também, né? Mas agora ela tá aumentando o almoço também. Graças a Deus. Mas é isso, gente. Assim foi o processo de desmame da Maitê. Foi um processo muito mais tranquilo do que eu imaginava. E o que eu tenho a dizer, assim, para finalizar o vídeo, é que quando uma mãe quer desmamar, nem sempre é porque ela não gosta, ela tá com raiva daquele processo. Não é isso, é porque ela precisa. Às vezes você tá nessa situação, você não sente raiva disso, você ama ajudar o seu filho, mas chegou o seu limite, entendeu? O seu limite psicológico, o seu limite físico, realmente. E é claro que assim, gente, eu não sou defensora da amamentação curta, tipo assim, eu acho que é muito incrível você nutrir o seu filho, sério. Acho muito incrível, gente. Mas cada caso vai ser um caso. Cada um vai ter um limite. Antes, às vezes, eu achava que eu já estava no meu limite em alguns momentos desse processo da amamentação. Mas depois eu percebia que não, né? Que era apenas uma frustração minha passageira, que eu conseguia, assim, aumentar mais um pouco, sabe? E eu acho que a gente precisa avaliar. Por isso que é importante também a gente ter alguém do nosso lado para ver como é que a gente está. Porque às vezes a gente não consegue se enxergar, às vezes a gente acha que está muito difícil, às vezes não está tão difícil assim. Eu lembro no início do processo de amamentação da Micaela que eu queria desistir na primeira semana, gente. Só que o Pedro e a minha mãe estavam aqui em casa e eles simplesmente não abriram muito brecha para eu fazer isso, sabe? Mas não, eles não me obrigaram a amamentar, mas para eles era o que tinha que ser. E eu falei assim, é isso aí, vambora, vai, eu ouvi falar que depois de um mês melhora, então vambora. E realmente foi o que aconteceu, também que ela demorou mais, demorou um mês para melhorar. O da Maitê foi 1 semana. Então, pensa sobre isso, vale muito a pena você amamentar o seu filho, muito mesmo. Mas pensa no seu caso e pede ajuda para outras pessoas, as pessoas poderem também te aconselhar. Se você acha que aguenta mais um pouquinho, cara, mal não vai fazer super bem pro seu filho. Mas se de fato chegou no seu limite psicológico e físico, está te fazendo mal mesmo, sabe? Também não precisa estar muito ruim para desistir, não, tá, gente? Pode estar começando a ficar ruim, você pode começar a perceber que, cara, não tô mais aguentando, tá começando a chegar no meu limite. Aí você também para, sabe? É claro que seria muito legal se a gente conseguisse fazer sempre o que é ideal, né? Mas nem sempre a gente consegue, gente. E, cara, é isso, você não pode
ir além daquilo que você de fato consegue suportar, né? E assim, eu sempre penso que o que tem que ser feito, tem que ser feito, né? A amamentação até os 6 meses, eu, na verdade, aconselho até pouco mais de 1 ano ou até 2 anos, é muito interessante, né? É maravilhoso, incrível. Então eu penso que a gente precisa ter responsabilidade, sim, a respeito da amamentação. Eu acho que toda mãe deve tentar amamentar, deve se esforçar para amamentar, porque é um alimento único. Então eu não estou dizendo para você, não amamenta não, porque pensa só em você. Não, pensa em você, é claro, mas também pensa no seu filho. Você tem que pensar nos dois, né? Balancear isso. Mas tem um momento que chega que você de fato está no seu limite. E era o meu limite de fato. Então eu não desmamei a Maitê só por conta da gravidez, mas porque de fato já tinha chegado no meu limite. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu sabia que eu já deveria iniciar esse processo. E eu não imaginei que esse processo fosse ser tão rápido e realmente tão tranquilo e de fato algo natural. Que de fato a Maitê teve alguns momentos de choro, mas foi, cara, muito mais tranquilo do que eu imaginava. Então é isso, gente. Fiquem com Deus aí. Obrigada, né, por ter assistido esse vídeo. Ficou longo pra caramba. Espero que vocês tenham entendido. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui. Deixa aqui também o seu relato, como é que foi pra você, a sua história também aqui embaixo, tá bom? E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida pra mim. Não esquece também de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Não esquece também de deixar o seu comentário, como eu disse, também é muito importante para que o vídeo possa ficar mais relevante. E se quiser, me segue também no Instagram, @Priscila Duarte Oficial, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!